Se tem Galo em campo, tem como os caras vêm aqui no canal do Frossar, quadro em que a gente disseca o adversário do Galo, leva até você todas as informações sobre a próxima equipe, sobre o próximo time que o Galo vai enfrentar, e desta vez é o Juventude. O Galo enfrenta o Juventude, o Ju, lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, aquele jogo isolado do Brasileirão, e é sempre um jogo difícil ir até Caxias, jogar contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, e o Juventude que está invicto lá esse ano, são 2 vitórias, um empate no Campeonato Brasileiro, até agora jogando em casa. A gente vai falar sobre isso e muito mais nesse vídeo aqui. Vamos falar também sobre a SAF. Tem muito torcedor contra o Juventude se transformar uma SAF, então a gente vai tocar nesse assunto e muitos outros nesse vídeo que tá muito legal, vale a pena ficar até o final. Mas antes de começar, eu peço para você aquela moral de sempre. Curta o nosso conteúdo, comente, compartilhe com seus amigos e se não for inscrito, se inscreva aqui no canal do Frossar e se der, considere se tornar um membro, um sócio, porque ajuda e muito o nosso trabalho. Esse vídeo aqui, como todos os outros, é um oferecimento de açaí, porque a bola já está rolando. E se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo, você encontra os melhores produtos, com preço baixo, qualidade e variedade para torcer junto com seus amigos e com a sua família. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. E quando você for lá no Açaí fazer as suas compras do mês, não deixe de levar para casa produtos Carrijo. É produto mineiro, é produto de qualidade, é produto de tradição mineira que está conquistando todo o Brasil. Então vá lá, arroz Carrijo, feijão Carrijo, café Carrijo, é muito produto, alimento de qualidade para você, para sua família, de um parceiraço aqui do canal do Frossar, o mais recente deles, mas realmente vale muito a pena. Todo o produto Carrijo é uma tradição. A gente que é mineiro, a gente sabe que a nossa culinária é mais gostosa, que tem um jeitinho mineiro, e tudo isso os produtos Carrijo levam até você. Então vá lá no Açaí e leve para casa todos os produtos Carrijo. Para falar com a gente aqui do canal do Frossar sobre o Juventude, a gente tem aqui o Bruno Muck, mais um que já participou do quadro aqui, já participou do Como os Caras Vêm, e vem falar pra gente como que chega o Juventude, para essa partida de segunda-feira contra o Galo pelo Campeonato Brasileiro. Bruno, primeiro, muito obrigado por falar com a gente. Eu já começo te perguntando, teve jogo treino, o Juventude ficou muito tempo sem jogar, teve jogo treino, o Fábio Matias, treinador, prepara mudanças para encarar o Galo? Muito obrigado. Fala, Hugo, tudo bem? Prazer em estar aqui conversando contigo, com quem nos acompanha. Então, esse jogo treino, na verdade, ele era para movimentar o G2 e o G3, como o Fábio Matias chama, os reservas e não relacionados. Só como teve uma semana bem grande de preparação, como joga apenas na segunda-feira, ele acabou oportunizando também um time considerado titular. E aí deixou algumas dúvidas, porque nesse jogo treino ele testou um goleiro diferente. O Juventude vem tomando muitos gols, os torcedores criticam até o Gustavo, que é o goleiro titular do Juventude. Ele testou o Marcão, que era o goleiro reserva, jogou as 2 primeiras partidas do Brasileiro, porque o Gustavo teve uma lesão muscular no jogo da semifinal contra o Grêmio no Gauchão. E fica essa dúvida, Gustavo ou Marcão na meta do Juventude. Ele chegou a testar até o Jean Carlos no time titular, algo que o torcedor pede, Jean Carlos e Mandaca juntos, 2 meias juntos. O Jean Carlos fazendo uma função mais de extrema pelo lado direito. Mas nessa situação do Jean Carlos, ele comentou que não dá para desconsiderar o momento que atravessa o Emerson Batalha, que é o atacante colombiano do Juventude, vem fazendo os últimos gols da equipe, então ele deve voltar à equipe titular, né? Nesse jogo treino não foi titular, mas deve voltar. Então o Juventude ele trabalha com muitas dúvidas para esse jogo, até porque o Fábio Matias está bem pressionado nessa partida contra o Atlético Mineiro. Dá para emendar uma provável escalação, meio comentada, quem é quem tá correndo, sim, provável, a gente tá gravando aqui para deixar bem claro no domingo, esse vídeo vai ao ar no domingo ainda, muita coisa pode mudar, né, Bruno? Mas se tem como dar uma provável escalação do Juventude para esse jogo. Eu acredito que vai jogar o Gustavo no gol, tá? Mas eu deixo essa dúvida entre o Gustavo ou o Marcão. Everton, lateral direita. Rodrigo San, que voltou contra o Inter na última rodada, depois de um longo período, mais de 5 meses entregues ao departamento médico. Marcos Paulo, no jogo contra o Inter foram 3 zagueiros, agora deve voltar a ser apenas 2. No lateral esquerdo, Alan Ruschel. O meio de campo com o Daniel Giraldo, Jadson e Mandaca, que deve retornar à equipe titular. Nos 2 últimos jogos ele foi banco, contra o Inter ele sequer foi utilizado. Na extrema pela direita acredita ainda em Batalha, mas deixa uma dúvida entre Enio e também Jean Carlos para essa função no lado esquerdo, até porque o Enio ele vem sendo importante para o Juventude, só que
O Jean Carlos ele entrega um pouco mais de técnica, bola parada, também algo importante para o Juventude. E na frente o Gilberto Mandaca também está nesse time do Juventude. Então, essa é a provável escalação do Juventude, né? Não vai estar provavelmente o Abner, que é o zagueiro que foi um dos destaques do Juventude nesse começo de ano. Ele perdeu a posição nesse momento para o Rodrigo San, então o Abner deve ficar como alternativa no banco de reservas. Tinha uma expectativa até do retorno do Gabriel Talhari, mas deve voltar e ficar como alternativa no banco de reservas, esse atacante. Então o Juventude ele tem mais opções em relação ao jogo contra o Internacional, mas o Fábio Matias ele acaba optando por uma escalação com mistério para esse jogo de segunda. Perfeito. O Bruno e o Juventude fazendo valer o tão temido Alfredo Jaconi, jogar em Caxias. Todo mundo sempre fala que é muito difícil, todo time sofre. E por enquanto invicto. 2 vitórias, um empate. Realmente é a força do Juventude no Alfredo Jaconi, contando nesse início de ano. O Juventude ele não perdeu em casa nessa temporada. Ele apenas perdeu ponto para o Mirassol na última rodada que teve no Alfredo Jaconi, um empate em 2-2. O Juventude não jogou bem naquela oportunidade, até porque a equipe vinha num momento oscilante na competição, oscilou contra o Flamengo, oscilou contra o Mirassol, contra o Inter, teve uma atuação ruim. Então, o Alfredo Jaconi, normalmente, ele é onde o Juventude faz o maior número de pontos. Foi assim no Brasileirão do ano passado, embora Atlético e Juventude não se enfrentaram no Jaconi, né? O jogo foi em Brasília no passado, e o Juventude busca fazer valer esse fator local. Então, busca recuperar o caminho das vitórias por conta desse momento em que está atrapalhado no campeonato, desconfiança em cima do trabalho da comissão técnica. Então, tem vários fatores que o Juventude busca que o Alfredo Jaconi faça uma espécie de mística a favor dele, como sempre tem feito, para que seja o determinante a favor do Juventude para virar essa chave. E já falando no Jaconi, quando a gente pensa em Jaconi, já quase no meio do ano, chegando o inverno, a gente já pensa aquele frio, torcedor com casaco, com aquela neblina. Como que tá o tempo aí? Já chegou o frio? Ainda vai chegar e já dá para saber se vai ter aquela neblina típica aí do Jaconi no jogo ou não? Sabe que a neblina ela é muito imprevisível. Do nada baixa o sol some e vem a neblina. Mas a princípio, para nessa segunda-feira, não marca neblina, não marca tempo ruim. Estava até conversando agora há pouco e me foi perguntado sobre isso. Eu disse: olha, o frio realmente foi no começo da semana, por volta dos 9, 8 graus. Nesse momento aqui, a gente conversa e o domingo ele é de tempo bom em Caxias, sol, temperatura na casa dos 23, 24 graus. Amanhã a projeção é para 26 no máximo, então mínima de 13. Então vai estar uma temperatura, digamos assim, agradável. Frio não vai aparecer durante a partida e não deve ter neblina tradicional do Alfredo Jaconi. Perfeito. E casa cheia, o torcedor, casa tá empolgado, né? Bons resultados, dá para ter uma média não, uma previsão de público aí pro jogo? Acredito, a torcida do Juventude, ela vai normalmente não em um grande número, porque tem muitos torcedores que estão desconfiados desse trabalho do Fábio Matias, do trabalho do Juventude, muitos questionamentos, mas normalmente a torcida vai. E foi feita promoção de ingresso, então acredito que pelo menos 6 a 6.500 torcedores estarão no estádio Alfredo Jaconi. É um horário ruim na segunda-feira à noite, então acredito que pelo menos 6.500 torcedores estarão presentes. Está sendo organizado protestos contra a SAF do Juventude, a possibilidade do clube virar SAF. A terça-feira será de reunião para definir se segue a conversa com a 511 Capital, empresa que tem interesse em tornar o Juventude uma SAF, ou se encerra já essas conversas. Então é um momento onde, coincidência ou não, os resultados eles pararam de vir no momento onde esse assunto vazou. Então, é um temor do torcedor do Juventude, do juventudista, de que esse fato da SAF tenha interferido no campo e possa atrapalhar a equipe. Para a gente entender, ainda está naquela fase de aprovação de conselho, de conversa com possíveis investidores. É essa fase que está o Juventude hoje. O Juventude, lógico, se for para tornar SAF, vai durante o 2025 inteiro, né? Vocês conhecem muito bem esse trâmite. A 511 está negociando com o Juventude desde novembro do ano passado.
só que avançou bastante. O Juventude já teve outras conversas com outras empresas, outros parceiros, para assumir a SAF do clube, só que não avançou como está avançado nesse ponto. A direção executiva atual ela é contra esse modelo de SAF, porque não teria muito benefício financeiro para o Juventude, não seria para o Juventude mudar de patamar. Então, esse é uma situação que impacta na decisão. Os conselheiros vão votar na terça-feira se segue a conversa ou se a negociação ela é encerrada. Se seguir a conversa não quer dizer que vai ser SAF já, tem uma outra votação futuramente. Então, são trâmites que estão em andamento. Boa parte do torcedor, acredito que 80% pelo menos, se manifestam nas redes sociais, são contrários à SAF no Juventude nesse momento. Então, o clube tem divulgado vídeos nas redes sociais sobre como está a sua estrutura atualmente, para o torcedor entender um pouco mais, e também uma espécie de manifestação institucional, né, da direção executiva atual sobre como está o Juventude e o porquê que não precisa desse modelo de SAF agora. Eu ouvi de algumas pessoas, olha, acredito que o Juventude vai virar SAF em breve, mas esse modelo de SAF que está sendo proposto não é interessante para o clube. Uma pausa aqui no nosso bate-papo com o Bruno Mucchi para 2 recados muito importantes. O primeiro deles da KTO. Se você gosta de brincar, se divertir, fazer aquela fezinha para colocar mais emoção no jogo, vá lá em kto.bet.br e conheça as probabilidades. São as melhores odds do mercado, além de muita promoção bacana. Tem oddão, tem ganho antecipado, tem chance extra, ainda tem a Liga do Milhão. Você pode ganhar até R$ 1 milhão. Então vá lá em kto.bet.br, não perca tempo, sempre com muita responsabilidade. Gente, aquele dinheiro que está sobrando, nunca o que está faltando, aquele troquinho do pão, não é investimento, é para maiores de 18 anos, é proibido para menores. Uma dica muito especial também da Confiax, que é uma parceiraça aqui do canal do Frossar, você sabe que tem de tudo, tem seguro de carro, seguro para sua casa, tem plano de saúde, tem seguro de vida, plano para o seu pet, tem de tudo na Confiax, e a dica de hoje é o consórcio da Confiax, são as melhores condições do mercado para o consórcio, para a sua casa, para o seu carro também. Se você tem esse sonho, não perca tempo, entre em contato com o pessoal da Confiax, que são realmente as melhores condições do mercado, e a Confiax ainda dá um brinde, um incentivo a mais para você. Se falar que veio através do canal do Frossar, você vai ser super bem atendido e ainda concorre a uma camisa do Galo, camisa oficial de 2025. Então não perca tempo e já chame aí o pessoal da Confiax. Perfeito, perfeito. E a 511 é uma empresa, assim, eu realmente de nome não conheço. É uma empresa dessas multiclubes, que já tem outros clubes? Qual seria ou seria uma empresa focada no Juventude mesmo? Ela é uma empresa que ela quer comprar 5 clubes no mundo. E o Juventude seria esse primeiro clube. Tinha negociação com um clube na Bélgica, aí esse clube não aceitou, foi para a Hungria, está em conversas, mas por enquanto não tem nenhum clube adquirido, né? Uma empresa que juntou um capital no ano passado, então isso também deixa o torcedor muito reticente a 511. Então é uma empresa que tem um fundo que vem da Argentina, enfim, algumas informações desencontradas que se tem, falta apresentar a proposta oficial para o conselho, mas é uma empresa que o primeiro clube de fato que ela se aproxima de uma negociação mais próxima, com perda da redundância, é o Juventude. Perfeito. Voltando um pouquinho pro futebol agora, você falou do Fábio Matias pressionado, parte da torcida não gostando do trabalho. Qual que é o motivo? É mais o desempenho em campo? São os resultados? Teve uma eliminação para o Maringá, que a gente está enfrentando agora na Copa do Brasil, inclusive. Por que tem essa pressão em cima do Fábio Matias e por resultado? O que o torcedor tá achando ruim desse trabalho? Bom, o Fábio, ele tem lutado com a desconfiança desde que chegou ao Juventude. Ele foi contratado e tinha muita confiança em cima dele. Ele conseguiu manter o Juventude na elite do futebol brasileiro, inclusive com uma vitória contra o Atlético Mineiro no Horto, depois venceu fora de casa o São Paulo, até com uma rodada de antecedência. O Juventude se tranquilizou e escapou do rebaixamento do ano passado. O Fábio ele ganhou moral, permaneceu para 2025. Acho que o torcedor tem muito pé atrás em relação ao Fábio Matias por ser um técnico jovem, sem grandes trabalhos profissionais, assim. Ele fez um trabalho com o Botafogo no ano passado, onde levou a equipe para a fase de grupos da Libertadores. Com o Curitiba ele não foi tão bem assim, e esse ano joga contra ele essa eliminação precoce na Copa do Brasil para o Maringá, apesar de, quando saiu o sorteio, nós
termos falado que era o pior adversário possível do Pote, o Juventude ter enfrentado, que acabou ficando de fora realmente, mas foi um jogo bem abaixo do Juventude. Essa goleada contra o Flamengo não pegou muito bem com o torcedor, derrota para o Internacional também, porque tem uma certa rivalidade entre as equipes por aqui. Então, uma série de fatores faz com que o torcedor fique desconfiado com o Fábio Matias. Mas, por enquanto, ele segue prestigiado junto à direção do Juventude, que aposta bastante no trabalho desse treinador. Perfeito. E você falou sobre sofrer muitos gols agora, o Juventude. Esse é o principal defeito do time, principalmente no brasileiro, já mais recente. Qual que você acha que é o problema e a qualidade, a virtude também do Juventude, principalmente jogando aí no Jacone? O Juventude, nos últimos jogos, ele perdeu a essência dele de organização. Era um time muito bem organizado pelo Fábio Matias e se mostrava assim, principalmente no Alfredo Jacone. Acho que essa é a principal qualidade, se conseguir retomar essa organização do Juventude. O ponto a ser observado é a bola parada. No jogo contra o Inter foram 3 gols de escanteio, praticamente 3 gols iguais. Então, a comissão técnica tem batido bastante nesse assunto da bola parada para que o torcedor tenha um pouco mais de confiança nessa linha defensiva do Juventude. Então, é o número de gols sofridos pelo Juventude e a questão da bola aérea, que são pontos fracos da equipe nesse momento. Perfeito, Bruno. Deu para a gente ter um panorama muito bacana de como chega o Juventude, sobre SAF, sobre tudo que a gente sempre gosta de conversar aqui, sobre o Alfredo Jacone, esse clima aí. É isso, perfeito, muito obrigado. Bom jogo para você, que eu sei que vai estar lá. E é isso, estamos sempre à disposição aqui no canal do Frossar. Da mesma forma, Hugo, grande abraço para você, sempre à disposição para falar um pouco aqui sobre o futebol de Caxias do Sul.